Se você adora receber os seus dividendos, saiba que a partir de agora ele vai ser tributado. Se você não sabe o que está acontecendo ou você até sabe, mas você ainda tem alguma dúvida, nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas e vai entender de uma maneira simples o que foi abordado na proposta da reforma tributária apresentado pelo Ministério da Economia. Então fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar os principais pontos da proposta apresentada pelo Paulo Guedes para a reforma tributária e o que isso vai impactar nos seus investimentos, tanto de pessoas físicas até os grandes investidores. É isso mesmo, investidores! Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a reforma tributária. O Brasil, com essas propostas de mudança para tentar melhorar a economia, uma das propostas do Ministério da Economia é a reforma tributária e nessa semana foi apresentada ao presidente da Câmara uma proposta de revisão e essa proposta foi diretamente no imposto de renda, onde teve algumas modificações de imposto de renda e principalmente umas modificações referentes aos investimentos. Então, antes da gente já entrar nesse assunto para você entender o que vai mudar, o que você talvez vai pagar um pouco mais ou pagar um pouco menos referente aos seus investimentos, tanto de renda fixa, tanto de renda variável, ações e fundos imobiliários, não se esqueça, já se inscreva aqui nesse canal, curta o vídeo e ative a notificação, porque aqui é a melhor informação, o jeito que você vai aprender mais simples e mais fácil sobre investimentos. Então não se esqueça, se inscreva aqui e já dá o seu like. Pois é, pessoal, na última sexta-feira, dia 25, foi apresentado pelo Ministério da Economia a proposta para a alteração da questão do imposto de renda vinculado à reforma tributária do Brasil. Isso mesmo, e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os principais pontos de mudança referente aos investimentos. Afinal, é o nosso interesse aqui, é o interesse de vocês que estão vendo esse vídeo aqui no canal do Comece a Investir. Então eu vou separar para vocês os principais pontos abordados, tá? Tanto as mudanças gerais, as mudanças de renda fixa, as mudanças em fundos imobiliários e as mudanças de ações. E também lá para o final do vídeo eu mostro para vocês o que nós devemos fazer a partir de agora, qual vai ser a minha estratégia, qual é a estratégia que você deve executar. De maneira geral, essa questão da reforma tributária já é um assunto que desde 2020 está sendo cobrada para apresentar. E o governo tá indo, até que agora o presidente da Câmara deu um checkmate e falou, é agora ou nunca, vai apresentar ou não vai? E aí o ministro Paulo Guedes foi lá e tirou da gaveta essa proposta e apresentou lá na Câmara. E o principal ponto, tá, referente aos investimentos que vai ter alteração, na verdade, o que a gente tem que ressaltar aqui, eu não vou parar de falar disso, é o que? Isso é uma proposta, ainda não está valendo, vai para votação. Mas a principal mudança dessa proposta referente aos investimentos é o que? Para começar, o primeiro ponto da mudança é: hoje a apuração dos investimentos é feita de maneira mensal. Na proposta, a intenção é que essa apuração seja trimestral, ou seja, não vai ser mais todo mês que precisa fazer a apuração para fazer o pagamento dos impostos, e sim a cada 3 meses, tá? Então isso é uma informação muito importante, principalmente para quem fazia aquela compilação para gerar as DARFs no final do mês. Então não vai ser mais ao final do mês, vai ser ao final do trimestre. O segundo ponto que a gente tem que colocar aqui para vocês entenderem, o governo tentou, tá, com a proposta de unificar o máximo possível para, segundo eles, facilitar para os investidores. Então, essa proposta eles querem fazer basicamente unificar tudo em uma alíquota de 15%. Tínhamos alguns investimentos que tinham uma alíquota de 20%, por exemplo, quem fazia operações de day trade, quem fazia operações aí, quem tinha cotas de fundos imobiliários que fazia venda, era tudo na casa dos 20%. Alguns fundos, né, que são de renda fixa, fundos de investimentos, poderiam ter uma alíquota de imposto de renda de até 22,5%. Com essa proposta, a proposta é colocar tudo em 15%, então criar basicamente como se fosse uma alíquota única para todos os investimentos, 15% de imposto de renda. Dessa forma, tendo essa questão aí dessa alíquota única de 15%, as compensações aí de lucros e prejuízos, na verdade os prejuízos que você poderia compensar, né, você teve um lucro em uma parte e um prejuízo em outro,
Antes você só poderia fazer esse abatimento em tipos de investimentos que tinham a mesma alíquota. Por exemplo, ações, que era 15%, você poderia fazer o abatimento com ativos que era da mesma faixa. Mas antes você não poderia pegar um fundo imobiliário que você teve prejuízo e abater das suas ações, porque eram alíquotas diferentes. A partir de agora, se for uma alíquota única de 15%, esse abatimento poderá ser feito em vários tipos de investimentos diferentes, então com o intuito de facilitar para o investidor. E agora a mudança referente à renda fixa. O que vai mudar, Marcel, na renda fixa? O principal ponto de mudança da renda fixa é o que? A tabela regressiva não vai mais existir. Então a tabela regressiva, aquela que onde quanto mais tempo você ficasse com o investimento, você ia pagar menos imposto. Exemplo, se você ficasse até 6 meses com aquele investimento, você ia pagar um imposto de 22,5%. E se ficasse acima de 2 anos, 15%, agora vai unificar tudo para 15%. Então não terá mais a tabela regressiva da renda fixa. Isso é muito importante porque vai unificar e vai simplificar muito. Falou de renda fixa, vai ser 15% de imposto para tudo. E agora a gente vai falar sobre os fundos imobiliários e também as ações. O que será que mudou nos queridinhos aí, os fundos imobiliários e as ações dos investidores da Bolsa de Valores? Você vai ver agora, mas antes, não se esqueça, pelo amor, se inscreva no canal, já dá o seu like e já ativa o sininho, porque essas informações que você aprende aqui no Comece a Investir, você está tendo um conteúdo rico e gratuito. Então, não se esqueça de se inscrever, dar o like e apertar o sininho. Vamos falar agora dos fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, a primeira mudança que teve é na questão da venda. Hoje, como que funciona? Na venda, os fundos imobiliários têm uma cobrança de 20% sobre o lucro da venda, tá? Então, se você vender uma cota de fundo imobiliário, você tem que pagar 20% sobre esse ganho de capital. Com a proposta da reforma tributária, esse valor não será mais de 20%, e sim também de 15%. Lembra que eu falei lá de unificar o máximo aí na casa dos 15%. Então esse ponto é um ponto bem importante, porque vai diminuir o imposto na hora da venda do fundo imobiliário. Mas agora a novidade que está deixando todo mundo louco, todo mundo revoltado, é referente ao que? Aos dividendos. Os dividendos dos fundos imobiliários, sim, a proposta é que sejam cobrados, tá? Então hoje os dividendos que são isentos, a proposta coloca que a partir de 2022, as operações executadas a partir de 2022 terão uma cobrança dos dividendos em 15% nos fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários vão pagar aí na venda 15% sobre o ganho de capital e 15% também sobre os dividendos. Marcelo, mas como que vai ser essa cobrança? Muita gente está me perguntando como que vai ser a cobrança. Essa cobrança já foi revelada que vai ser direto na fonte. Então, de maneira clara, se hoje você recebe aí R$100 de dividendos dos fundos imobiliários, você vai passar a receber 85. 15% já vai ficar diretamente na fonte antes de você receber esse dinheiro aí na sua conta. Então, essa questão dos fundos imobiliários pegou muita gente de surpresa, porque muita gente não estava esperando que ia ser agora essa questão da cobrança dos fundos imobiliários, até por conta de toda a legislação que envolve. Mas não, já foi apresentada nesta sexta-feira, dia 25, e o principal ponto de mudança foi a questão dos fundos imobiliários serem cobrados os dividendos a partir de 2022. Mas lembre, é uma proposta, essa proposta ainda vai para votação lá na Câmara, e pode ser que passe, pode ser que não passe, pode ser que da proposta inteira passe só alguns itens e não passem todos os itens. Então é uma proposta, tá bom? Beleza, Marcelo, você já falou da renda fixa, você já falou de fundos imobiliários, mas e as nossas ações? Como que vai ficar a parte de ações? Então, na parte de ações, eu até confesso para você que ficou um pouquinho mal escrito, no sentido de ficou um pouco obscura a informação sobre as ações. Mas pelo que eu olhei, tanto nos sites de notícia, quanto no site do Ministério da Economia, quanto no material divulgado pelo Ministério da Economia, na minha visão, o que vai mudar referente às ações é o seguinte. O primeiro ponto, que muita gente está na dúvida ainda, é sobre aquela isenção dos 20 mil para venda que as ações têm. Então, hoje, pessoa física nas ações ainda tem uma isenção de 20 mil reais na venda. Pelo que a gente pôde ver aí nos materiais, isso aí vai continuar, não cita nada referente a isso.
Porém, o que pode ser que vai mudar é essa auditoria no sentido de o que era antes mensal, pode ser que isso vá para 3 meses. Por quê? Porque agora o fechamento que eles estão considerando é trimestral e não mais mensal. Então pode acontecer de esses 20 mil que era por mês ser 20 mil por trimestre. Então você continuaria com esse direito aí dos 20 mil reais de isenção, porém para 3 meses. É um ponto que a gente precisa ver, acompanhar como que vai ser o desenrolar aí para frente. Não ficou bem claro no documento, mas é algo que, pelo que eu vi o documento, eu pude entender. Por quê? Porque como ele não cita e a gente entende que vai ser agora trimestral, a gente entende que esses 20 mil passa a ser trimestral e não mais mensal. Mas como eu disse, é uma proposta, ainda não está nada efetivado, a gente precisa ver o desenrolar aí de como que isso vai caminhar lá na Câmara. Mas Marcel, e os dividendos das ações? Pois é, essa é uma outra grande dúvida que tem, que é sobre os dividendos das ações. No documento também não fica muito claro, mas o que está no site do Ministério da Economia, que eu até vou mostrar aqui para vocês, e no documento também que o Ministério da Economia apresentou, é que os dividendos das ações serão tributados a partir de agora sim. Só que diferente dos fundos imobiliários que vão ser tributados em 15%, vão ser tributados em 20%. Mas eu ouvi um comentário aí de uma isenção de 20 mil. Pois é, tem lá um trecho onde eles escrevem que vão ser tributados em 20% os dividendos para pessoas físicas com isenção a micro e pequenas empresas. Então, se você recebe dividendos de uma micro e pequena empresa, você continua tendo a isenção desse valor. Normalmente, na Bolsa de Valores, provavelmente a gente não tem micro e pequenas empresas, então os dividendos da Bolsa de Valores vão ser tributados em 20%. Foi isso que eu entendi no texto, foi isso que eu entendi no site do Ministério da Economia. Como eu disse, é uma proposta, não está nada definido, não está nada com martelo batido. Vamos aguardar como vai ser o desenrolar mais para frente, mas o que eu entendi com o documento e com o material do site oficial do Ministério da Economia é isso. Dividendos de ações tributados em 20%, dividendos em fundos imobiliários tributados em 15%. Agora está a dúvida de todo mundo. Marcel, e o que eu faço agora? O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou continuar normal, com a mesma estratégia que eu tenho seguido até agora. Afinal de contas, o nosso objetivo é para frente, o nosso objetivo é para o longo prazo. Nós vamos continuar acumulando capital para que no longo prazo a gente usufrua desse valor. Então, no Brasil, desde os anos 90, que esses dividendos não são tributados, mas antes dos anos 90, os dividendos eram tributados. Então nós temos investidores aí grandes, por exemplo, o Barsi, que investe há muitos e muitos anos, que ele pegou já a fase de dividendos tributados e isso não impediu que ele fosse o bilionário que ele é hoje. Então a nossa estratégia vai continuar, independente se tem cobrança ou se não tem cobrança de dividendos. Mas e agora? O que fazer agora? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. A Bolsa sim vai sentir, está sentindo já. Então nessa sexta-feira, com a simplesmente apresentação dessa notícia sem nada efetivado, ainda como proposta, a Bolsa já caiu aí quase 2% e os fundos imobiliários caíram mais de 2%. É um movimento forte para os fundos imobiliários, então é um movimento natural. Vai acontecer essa queda. Só que para quem investe pensando no longo prazo, tem bons ativos em carteira, já sabe o porquê que está investindo, isso não deixa de ser uma oportunidade. É nesses momentos que as oportunidades aparecem e você vai conseguir comprar aquele ativo que você gosta, aquele ativo que você quer ser sócio para o futuro, para o longo prazo, você vai conseguir comprar ele mais barato. Então, a estratégia não muda, a estratégia só se fortalece ainda mais. E é isso que tanto eu, quanto os alunos, quanto os seguidores do Comece a Investir vamos continuar fazendo. Vamos seguir a estratégia porque o nosso foco é ser sócio, ser parceiro de boas empresas, para que a gente continue recebendo os dividendos. Quanto mais longo prazo, mais fortalece essa nossa estratégia. Um outro ponto importante para a gente finalizar é o que? Vai ter também mudança na referente ao imposto cobrado das empresas. Então essas empresas que são pagadores de dividendo vão deixar de pagar um pouco de imposto de renda. Automaticamente ele pode se beneficiar com o crescimento econômico dessas empresas. Então no longo prazo isso vai ser sim benéfico para os investidores.
É uma notícia, é um momento ruim, é uma notícia que pegou muita gente de surpresa e o que vai acontecer é, muita gente que ficou com medo vai acabar saindo da bolsa. E é quando essas pessoas saem da bolsa por medo que nós, que sabemos o que estamos fazendo, aproveitamos as oportunidades. Então, pessoal, se você gostou da minha opinião, da minha ideia, do conteúdo que eu te passei aqui nesse vídeo, se você concorda, comenta aqui embaixo. Você concorda com os pontos abordados? Você gostou da proposta da reforma tributária? Não gostou? O que você achou? Coloca nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por mais um vídeo. Até mais.